Obrigado, presidente Renan. Senhoras e senhores senadores, o governo da presidente Dilma admitiu, junto à imprensa, que demorou muito a perceber a gravidade da crise econômica em nosso país. Demorou muito. Crise esta que se iniciou em 2003, quando o governo do PT assumiu o país, aonde o governo do PT começou a gastar muito mais do que devia. Esta crise hoje, instalada em nosso país, foi fabricada, foi industrializada, foi arquitetada ao longo desses 13 anos pelo governo PT. E agora a presidente Dilma vem dizer que ela errou, porque ela não soube, no momento certo, descobrir a crise, sendo que a oposição está aqui nessa tribuna há mais de 12 anos, repetindo as mesmas palavras. Vamos equilibrar as contas, vamos acabar com essa corrupção e vamos incentivar a produção. São 13 anos aqui, nós temos aqui o líder Álvaro Dias. Quando eu cheguei aqui em 2011, eu me lembro, senador, de você estar nessa tribuna o tempo todo chamando a atenção do governo. E mais, as ruas, em suas manifestações, há um ano atrás, deixou muito claro a insatisfação de tudo que estava acontecendo no país. Mas a presidente Dilma somente agora descobriu. Isto é mais uma piada de mau gosto. E agora quer cortar ministério, quer reduzir número de secretaria, querendo cortar cargos comissionados, que nós falamos sempre aqui. Os Estados Unidos, com 300 milhões de americanos, tem 6.500 cargos comissionados. O Brasil tem 25 mil cargos de comissionado. Agora, eu lhe passo a palavra daqui a pouco, senador, com todo prazer. Agora, depois de uma taxa de juro de 14,25%, depois de uma inflação acima de 10%, depois de uma retração do PIB hoje acima de 2%, um desemprego que só esse ano de carteira assinada já chegou a 492 mil desempregados com carteira assinada. E aqui eu falo um pouquinho sobre o desemprego, que é o que mais me preocupa, senadora Anastasia. E vai ser a grande bomba desse governo. A grande bomba desse governo ainda não explodiu. Vai explodir agora. O PEA, a população economicamente ativa no Brasil, é 96 milhões de brasileiros, homens e mulheres. O governo ontem, então, os números disseram que o desemprego de carteira assinada, então, atingiu 8,3% pelo PNAD contínua. Que esta metodologia, eu tenho dito aqui, que é errática. Mas vamos lá. Vou mostrar aqui o desemprego. 8,3, isso representa 7 milhões e 900 mil pessoas desempregadas, segundo o PNAD contínua. O jovem de 17 a 29 anos que não estuda e nem trabalha. São 10 milhões de jovens hoje, que não têm oportunidade de fazer um curso profissionalizante. Seguro-desemprego. Hoje nós temos 9 milhões e 300 mil pessoas no seguro-desemprego. Os desalentados, aqueles de carteira assinada que procurou emprego dentro de 30 dias e não conseguiu encontrar, aí então a metodologia
o sistema de calcular esse desemprego tira ele da estatística e joga como desalentado. Hoje são 2.100.000 pessoas. Somando isso aqui, então, os 7.900 mais os 10 milhões, mais os 9.300, mais os 2.100, é igual 29.300.000 pessoas hoje desempregadas no Brasil. E aqui vem o número. É algo em torno de 30% de desemprego no Brasil. E eu não sou maluco. Eu tenho dito isso aqui. Eu venho da contabilidade do direito tributário. Eu sei o que eu estou falando. O desemprego no Brasil não é 8,3. Não é, senador Anastasia. É coisa alarmante. Principalmente se for para o norte do país. Porque esses cálculos, mesmo errado, só é feito em 6 regiões metropolitanas. Que é Recife, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e mais uma outra aí que eu me esqueci agora no momento. Então, esse desemprego é que vai levar o governo ao fundo, literalmente ao fundo do poço. Depois da dívida pública, que hoje já bateu a casa dos 4 trilhões de reais. O pagamento dos juros da dívida este ano, só nos 6 primeiros meses, foi 225 bi. Mas deve chegar a 480 bilhões de reais no final do ano, só com pagamento de juros. Depois do swap cambial, só nesse semestre, presidente, nós perdemos, o Banco Central perdeu 57 bilhões em juros, com essa história do swap cambial, comprando dólar mais barato e vendendo, comprando dólar mais caro e vendendo mais barato para ver se contém a alta do dólar. 57 bilhões que vai compor o juro no final do ano, que eu acredito que fica na casa de 480 bilhões de reais só de juro. Queda na arrecadação. Depois da queda de arrecadação nesses 6 primeiros meses, foi de 122 bilhões. O governo perdeu em arrecadação, porque só pensa em elevar a taxa de juro e não incentiva a produção. Perda de poupança, nós perdemos 41 bilhões de reais, arredondando, porque é 40,995 milhões. Então, bota aqui 41 bilhões de reais a perda da poupança. Isso é gravíssimo para o mercado imobiliário e está aí a construção civil desempregando adoidado. Corte na saúde de 13 bilhões, corte na educação de 10 bilhões de reais, e aí eu estou caminhando para o encerramento, senhor presidente. Depois da falta de credibilidade do governo, que hoje bate os 75%. E depois de ignorar todos os alertas da oposição, da imprensa, do setor produtivo, para com fins eleitoreiros, continuar gastando muito mais do que o país suportava, tratando com absoluta irresponsabilidade e leviandade as contas públicas, tolerando e estimulando o assalto permanente ao dinheiro do povo, lançando nossas estatais num buraco negro do qual levarão décadas para sair. Vem agora, senador Álvaro, vem agora a presidente Dilma dizer que errou apenas por não ter dimensionado bem a crise. Olha que barbaridade. Se a presidente Dilma hoje permanecesse calada no seu gabinete, eu acho que ela teria muito mais resultado. Não, presidente Dilma, a senhora e o ex-presidente Lula erraram muito antes. Errou quando ignorou suas próprias limitações e aceitou uma missão que estava muito além de suas forças. Essa é a verdade. Muito além de sua competência. Isto é verdade. Seu maior erro, presidente Dilma, foi ter aceitado a indicação do ex-presidente Lula para concorrer à presidência da República. E por esse grave e imperdoável erro, Vossa Excelência, o ex-presidente Lula, já receberam
a pior condenação. O povo, os que quer fora do poder. Passo a palavra ao senador Álvaro e depois ao senador José. E ao senador Anastasia, com todo prazer. Muito obrigado, senadora Thaídes. Vossa Excelência nos mostra a fotografia da realidade, com todas as suas cores. E nós nos lembramos, quando falávamos em crise, o governo falava em espetáculo do crescimento. O presidente Lula já dizia, quando a oposição falava que a crise batia as nossas portas, ele rebatia dizendo que estávamos vivendo o espetáculo do crescimento. Depois, quando falamos em crise, com mais ênfase, afirmavam tratar-se de uma marolinha. E hoje nós verificamos que há uma tempestade devastadora destruindo sonhos e esperanças do povo brasileiro viver melhor. Portanto, desenharam para o povo brasileiro um paraíso. Nós estávamos no paraíso e hoje verificamos que tratava-se de uma utopia. Enfim, senador Ataídes, o governo hoje busca soluções para esta crise, mas não chega à essência dela. Vossa Excelência abordou a elevação da dívida pública. Nós estamos aproximando já de 3 trilhões de dívida pública. Bruta, 4. Exatamente, bruta. No entanto, o governo não apresenta uma nova administração financeira que reduza o dispêndio brasileiro em relação à rolagem da dívida pública. 7% do PIB anualmente, este ano, 500 bilhões de reais para a rolagem da dívida, enquanto que outros países, inclusive os mais endividados, não chegam a consumir, relativamente ao PIB, proporcionalmente, a metade do que nós estamos anualmente jogando pela janela. Portanto, o governo adota medidas periféricas e não chega ao núcleo da crise que assola o país. Vossa Excelência está de parabéns porque insiste, apresenta os números da realidade, tentando acordar o governo. Senador Álvaro, Vossa Excelência, a quem eu tenho muita admiração, se o governo tivesse pegado as notas taquigráficas do vosso discurso aqui nessa tribuna e tivesse feito proveito delas em 1% tão somente, quem sabe o Brasil não estaria nas condições que estão hoje. Em 2008, quando o Lula disse que era uma marolinha sim, porque os caixas ainda tinham muito dinheiro, e ele esparramou dinheiro. Só de 2009 até 2014, houve uma transferência para o BNDES de 370 e poucos bilhões de reais com juros subsidiados. Mas Vossa Excelência é do nosso partido, PSDB. Eu vou mais além. O senador Cristóvão Buarque, a quem eu admiro muito também, esteve por diversas vezes nessa tribuna dizendo: cuidado com a economia brasileira. Ele também chamou muita atenção. E passo a palavra, então, com todo prazer, ao senador José Medeiros. Senador Ataíde, essa falta de credibilidade, ela acaba acontecendo pelos sinais emitidos pelo próprio governo. Há muito tempo que o governo parou ao invés de fazer primeiro o projeto para depois pensar no nome, começa lá no PAC. Primeiro criaram a logo, Programa de Aceleração do Crescimento. Depois vamos ver como é que vai se dar essas obras. E temos esqueletos de obras por todo o país. Agora, nesse momento, o que se esperava da presidente é que ela viesse realmente e assumisse, aqui foi sugerido por vários senadores, que ela viesse de público, assumisse o erro, cortasse gastos. Aqui o senador Renan falou, tantos outros falaram o seguinte: precisava passar um símbolo para o país, fazer um gesto. Está pedindo que a população aperte o cinto, que o governo apertasse o seu primeiro. Em termos de gesto, a economia até que não seria muito grande. E que ela assumisse os erros.
Mas o que aconteceu? Mas que ela assumisse, não o João Santana criasse uma fala espinçada. Olha, assuma, mas não assuma. Não foi um erro, foi um... É que eu não percebi. Ora, Vossa Excelência explanou muito bem, não é que não percebeu. A crise foi criada, não existia essa crise. Foi criada pelo excesso de gastos. Mas era esse erro que se esperava que assumisse. Não dizer que não percebeu. Então, uma atitude dessa após a outra e durante vários anos criou essa falta de credibilidade imensa. Esse é o problema. A expectativa frustrada, aquele monte de promessa na eleição que não se concretizou. Expectativa frustrada é a pior coisa para a credibilidade. E é o que se dá. Muito obrigado, senhor. Eu agradeço, senadores. Esses programas criados pelo governo, que eu acredito que tem a ideia e a caneta do marqueteiro João Santana, são programas interessantes, programas bons para o povo brasileiro. Entretanto, eles não tiveram a responsabilidade e a competência para administrar. O PAC 1 nunca foi realizado, o PAC 2 não concluiu, e tantos outros programas aí, como o FIES, mal administrado, dinheiro pelo ralo. Esse PPE que está aqui na casa, isso vai ser mais um tiro no pé, lamentavelmente. O povo brasileiro não merecia isso. Eu passo a palavra ao senador Anastasia. Muito obrigado, senadora Thaídes. Quero cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento. Como sempre, Vossa Excelência faz um pronunciamento sério, responsável, com dados e informações muito precisas. Aliás, características de vosso mandato por sua origem na área da contabilidade pública e da boa administração. Parabéns por vosso pronunciamento. Eu queria tão somente endossar as palavras de Vossa Excelência e dos senadores que aqui me antecederam nos apartes, o senador Álvaro Dias, o senador Zé Medeiros, e pontuar na questão relativa a essa proposta de reforma ministerial que vem a lume ontem de maneira talvez um pouco atabalhoada, como, aliás, registrou a nossa imprensa. A redução dos ministérios, que é uma questão não só de melhor governança, mas também simbólica para a nação como um todo, com o corte do custeio e a necessidade de reduzirmos os gastos do poder público, essa redução foi levantada como uma das bandeiras no ano passado da candidatura do senador Aécio Neves. Eu tive a honra de participar da sua campanha como coordenador do programa de governo e lá colocamos a visão da racionalidade da máquina administrativa. Vossa Excelência bem se lembra que sobre nós caíram naquele momento pedras e pedras, sob acusação de insensibilidade tecnocrática, de desconhecimento das necessidades. Lê do engano. O que havia naquele momento, tão somente, era uma cortina de fumaça por parte do governo, que sabia da fragilidade da posição que estavam e queria, tão somente, fazer ataques infundados. Lamentavelmente, não ganhamos as eleições e agora o governo, depois de uma série de desventuras, vem a público e assume a necessidade dessa reforma. Mas o senador Medeiros, que me antecedeu, foi muito feliz. Quando se trinca um vaso de cristal da credibilidade, esse vaso está irremediavelmente danificado e jamais retorna aquele valor. No caso da reforma ministerial, isso é claro, agravado ainda pelo fato de que a aludida reforma menciona a extinção de 10 ministérios. Quais? Quando se propõe uma reforma administrativa, e eu tenho o hábito e o conhecimento dessas reformas administrativas em razão da minha profissão, nós sabemos que isso já existe. Os estudos já foram feitos, já sabemos onde nós vamos fazer as fusões, nós vamos fazer ali o ajuste fino da sintonia adequada do bom governo. Evidentemente, nós estamos diante de mais uma atrapalhada, como Vossa Excelência muito bem coloca em vosso pronunciamento. E a situação é tão grave, senador Thaídes, que eu concluo a minha intervenção dizendo aqui a notícia de que ontem, meu estado, Minas Gerais, quase 500 prefeituras, pasme Vossa Excelência, 500 prefeituras fecharam as portas em várias regiões do estado, em razão da calamidade pública que se inseriam com a queda vigorosa do FPM, em razão, de fato, da crise que o governo não está sabendo conduzir e superar. Muito obrigado pela possibilidade de fazer essa parte. Obrigado, senador Anastasia. E Vossa Excelência pode falar com muita precisão, porque governou por 2 mandatos, um dos maiores estados da nossa federação. Mas esse governo, ele nunca teve um projeto de governo. Ele teve um projeto de poder. Esta é a verdade. Nós temos que manter no poder, custe o que custar, usando, inclusive, a palavra diabo, né? Nem que o diabo
Nós temos que ganhar a eleição, e ganhar a eleição sim, não é? Comprando voto com bilhões de reais. Eu vejo que o vaso caiu e o leite derramou. Lá na roça nós falamos o seguinte: a vaca foi para o brejo. Não adianta vir falar agora em tirar ministério, que a ideia é maravilhosa, mas não adianta agora vir falar que vai cortar ministério, que vai tirar 1000 cargos de comissionados. A vaca foi para o brejo, acabou, presidente Dilma. Vender ativos, agora está falando que vai vender ativos. Não fale em privatização, não. Nós temos 144 estatal nesse país. 144. Essas 144 criou mais 132 empresas subsidiárias. Se a Petrobras está desse jeito, a Caixa Econômica está pagando dívida do governo sem um contrato de empréstimo, eu quero ver se a Caixa Econômica paga alguma dívida minha sem me cobrar um juro altíssimo. O Brasil só tem uma saída, única saída, é a saída do PT deste governo. E nós, então, nós brasileiros, demorar no mínimo uma década para reparar estes danos. Muito obrigado, senhor presidente.